Em rápidos minutos, eu darei as boas-vindas ao nosso craque Giovanni Júnior. Vamos estar atualizando todas as informações pesadas. A senhora e o senhor vão assistir. Aliás, se eu tiver aí, bebê, coloca aqui, por gentileza, trechos dos depoimentos que nós iremos mostrar. O depoimento, por exemplo, do Gustavo Benedito Júnior, filho do Benedito. Nós também vamos estar mostrando o depoimento do pai, que então ligou para o filho e pediu o auxílio para assassinar algumas pessoas. Está tudo aqui no depoimento com as autoridades. Volta aqui o filho do Benedito, o Gustavo Júnior, daqui mesmo, daqui aonde ele está falando. Libera o áudio daqui só para eu mostrar para a audiência trechos do que nós já iremos tratar na abertura do nosso jornal. Por gentileza. Nessa ocasião ele falou alguma coisa da Heloísa? Não, senhor. Então, meio-dia ele falou que estava com essa intenção, então, de matar a Sueli. Tá, e aí qual foi o desenrolar dessa conversa? Como é que você recebeu essa conversa? Estava no Viva Voz, você me falou, né? O que vocês conversaram ali, você e os dois meninos que estavam ali com você? Como é que foi o desenrolar dessa conversa do meio-dia? Ele pediu para ir lá, eu não sei o que passou na cabeça, pode ter passado numa situação de, igual eu falei, sendo o filho dele. Eu passei pela mesma situação assim, de relacionamento. Você falou para ele que você iria fazer a situação? Não, quando ele falou isso? Não, meio-dia? Não, O que você respondeu para ele quando ele Senhores, falou são isso? 10h37. Produção, são 10h37. Eu vou rodar na íntegra ao invés de colocar trechos. Só estou chamando a atenção da senhora e do senhor com muito respeito. Preciso da vossa audiência. Hoje mais do que nunca. Preciso que a senhora e o senhor prestem bem atenção no depoimento do filho e do pai. Como foi planejado a execução de uma menina de 16 anos de idade. Me dê rápidos minutos. Poetas, preparem aí todas as nossas equipes da externa, todos os áudios, retornos funcionando. Eu preciso dar as boas-vindas também ao nosso varão da televisão. Pegaste uma chuva a caminho aqui da Rede Cidade Verde. Eu tenho imagens do Caio. Tudo bom, varão? Dia, viu, Pop? Ó, chuva, mas chuva que Ia te perguntar agora, você se deslocando de onde estava até aqui, a nossa sede da Rede Cidade Verde, uma chuva forte caindo, né? Pop, muito forte agora, e já quem for sair agora de moto, tomar cuidado, que a pista fica escorregadia. Agora, Popão, não sei se quem tá em casa vai concordar comigo, mas esse período de chuva parece estar um pouquinho mais estendido, porque já era o tempo meio que de frio, né, Pop? É verdade. Ô, varão, hoje, em rápidos minutos, o Didio e a nossa equipe preparou aí o passo a passo da monstruosidade que ontem o programa já falava e agora com informações que ainda não foram compartilhadas. Todas as mensagens que chegarem em nosso WhatsApp, em determinado momento do programa, nós vamos interagir com a audiência sabendo o que é que pensa a amiga e o amigo desse e daquele assunto tratado. Ok, meu irmão? Combinado, Popão. Obrigado, vereador. Obrigado, varão. Minha amiga, meu amigo. Tá no ar mais uma edição. Programa do Pop. Oferecimento: Supermercados Bom Jesus, todo dia com você. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Pax Nacional prevê viver tranquilo. Castrilon Autopeças, acesse o site castrilon.com.br e encontre uma loja próxima a você. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Dez horas e 42 minutos. Nós temos outros muitos assuntos, mas o assunto que nós vamos tratar é exatamente esse, que certamente fez você ligar a televisão, fez você acessar as nossas redes sociais. Já estamos ao vivo pelo site tvcidadeverde.com.br. Estamos ao vivo na nossa página no Facebook, TV Cidade Verde, programa do Pop. Essas são as nossas redes e os locais onde você que não tem uma televisão por perto vai poder assistir ao nosso jornal. Esse é o assunto que nós iremos tratar boa parte do nosso jornal. A nossa equipe de editores, a nossa equipe de diretores de imagens, todos comandados pelo Iago, prepararam material liderado pelo Didio, onde o passo a passo a senhora em casa, o senhor em casa vai saber quem fez o quê. Por exemplo, a senhora, o senhor vão ter acesso ao depoimento do filho do Benedito, o Gustavo Benedito Júnior Lara
de Santana. Tudo que ele falou para as autoridades policiais, a senhora e o senhor vão acompanhar conosco aqui, nesse jornal. Nem precisa mudar de canal para saber de notícias atualizadas. Porque assim como o Gustavo, o pai dele também prestou depoimento e nós vamos reproduzir na íntegra. Outras informações atualizadas de hoje pela manhã também vai estar em nosso jornal. Vamos fazer o seguinte, vamos com ele, que eu posso dizer que é o maestro do jornalismo policial, muito bem acompanhado por um repórter cinematográfico dos bons, o gigante e competente Heron, e muito bem auxiliado por outro competente que é o JD. Coloca o Didio na tela. Didio, bom dia para quem é de bom dia, bem-vindo, craque. Olá, Popão, bom dia para quem é de bom dia. Pedimos desculpa a você, telespectador, que estamos num ambiente fechado devido a uma chuva que nos pegou de surpresa. Então fomos acolhidos em uma parte aí fechada e devido a essa parte fechada, hoje a nossa acústica ela está um pouco mais assim fechada e você vai sentir aí alguns ecos durante essa transmissão. Mas a finalidade é desejar um bom dia para quem é de bom dia e voltar com um assunto que está sendo repercutido em todo o estado de Mato Grosso e falar da responsabilidade que tem este grupo TV Cidade Verde, não apenas com informação, mas deixar o senhor e a senhora que acompanha constantemente o programa do Pop, diariamente, de segunda a sexta, com a informação, para que tenha consentimento daquilo que está acontecendo, daquilo que possa acontecer, daquilo que é falado, não dando palco apenas para a fala desse ou daquele que acaba sendo mencionados como culpados ou como suspeitos nesse crime bárbaro que foi registrado no bairro Morada do Ouro 2, na Rua 9, onde temos o envolvimento de pai e filho, juntamente com dois adolescentes que, respectivamente, têm 16 e 17 anos de idade, com um corpo que foi desovado de forma brutal em uma área dos Florais, na Avenida Dubai, na estrada que vai aí para a região da Guia. A partir de agora nós teremos uma recapitulação, Pop, daquilo que aconteceu desde as últimas horas. Desde anteontem, a nossa equipe de reportagem tomou conhecimento da primeira tipificação, um roubo seguido de sequestro. Algo que chamou a atenção das autoridades e fez com que a unificação, que é muito lindo isso, da Polícia Militar com a Polícia Civil, chegasse à conclusão que algo estava estranho. Porque quem vai roubar não vai levar a vítima, para quê, se ela já estaria na casa? É costumeiro se ver que se pega aqueles que são vítimas da situação, se tranque em algum cômodo e ali fiquem, mas a intenção ou o crime maior estava sendo maquiado, que era a execução de mãe e filha na Rua 9 do bairro Morada do Ouro 2. As imagens que estão passando na tela se tratam aí do momento de chegada e de saída do Benedito com esse carro que você está vendo na tela. Carro que pertence ao governo do estado, que nada tem a ver com a situação, mas que lamentavelmente o Benedito usufruiu do horário ou do álibi que ele queria criar, referente ao crime praticado e orquestrado por ele, para poder se libertar ou ter algo para poder falar futuramente. Mas a polícia técnica, a polícia competente, que é a Polícia Militar, no mesmo dia do fato, ao elucidar a situação e buscar outras linhas de motivações, viram que esses que estão na tela, pai e filho, com apoio de dois menores de idade, 16 e 17 anos de idade, estavam por trás de uma história macabra, de uma história que vai ficar para o resto da vida marcado no coração de várias pessoas que têm a sua família ou que vão compreender aquilo que iremos narrar a partir de agora. Hoje pela manhã, Popão, o importante é a gente falar que ao fazer algumas entrevistas à parte para que possam compreender a linha de raciocínio e de explicação do programa do Pop através do Grupo TV Cidade Verde, nós conversamos com o delegado, pontuamos tudo aquilo que teríamos para pontuar. Mas durante o encaminhamento do Benedito, mais o filho Gustavo, que foram para a custódia, e os dois menores de idade, que foram encaminhados para o pessoal da Delegacia Especializada Adolescente, nós tivemos o conhecimento, acredite, Pop, hoje é quinta, ontem quarta, terça foi o crime, das 3 às 6 horas da noite. Na terça-feira, Pop, tudo foi maquiado, orquestrado e combinado no mesmo dia. Acredito.
Não houve um tempo hábil de 3, 4, 5 dias, não vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma, primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente faz aquilo, não. Tudo aconteceu no dia do fato. O homem resolveu ir pegar os meninos. O filho já era apaixonado pelo pai, porque esse menino, até sua menor idade, o pai abandonou a família. E quando ele se aproximou novamente do filho, tomando uma cervejinha, mostrando que era descolado, o menino falou: papai, eu quero papai de volta do meu lado, eu preciso ganhar o amor do meu pai e não deixar que ele fuja novamente. Até que o pedido de um pai se tornou uma ordem na mentalidade ou na psicologia de um jovem de apenas 18 anos de idade. Pai esse que acabou induzindo o filho a praticar um crime, aonde o seu papel seria tirar sua família diante daquilo que ele queria ou que ele imaginava. Mataram a mãe e mataram uma filha. A filha, 16 anos de idade, todos já sabem que foi morta, mas que a mãe também seria morta, poucos sabem disso. Mas no mesmo dia, aquele que é o Benedito e acusado de ser o mentor, ele desistiu de matar a mãe. Mas por que matar a mãe e a filha? Uma das versões que foi passada seria porque ele estava com ciúmes do relacionamento dela com o ex-convivente, ex-namorado, ou com o pai da menina, ou com alguém do passado. Ele teria tido acesso às conversas de WhatsApp, que fez com que ele criasse essa monstruosidade no mesmo dia dentro do seu corpo e praticasse esse crime brutal. Convencendo o filho, isso foi replicado e foi falado. Só que, para nossa surpresa, ou até mesmo o que acaba indo de encontro com mentiras em cima de mentiras, que ao longo a gente vai descobrir qual que é a verdadeira motivação. Perfeito. Ele, ao sair da DERF-VA nas primeiras horas da manhã de hoje, ele soltou uma frase lá, Pop. Perguntaram para ele sobre maçã, Pop, e aí ele respondeu abacaxi. Quero até parabenizar o RD News, nosso amigo Romilson, que conseguiu registrar esse momento de uma fala muito importante, que talvez esse abacaxi que foi jogado por ele, em cima de uma pergunta que não tinha nada a ver com aquilo que ele falou, isso vai de encontro a uma responsabilidade jornalística na informação. Ele acaba afirmando, ele deixou claro isso, que fez o que a mãe pediu, que era para poder sanar ou exterminar aquele problema que a filha tinha com a homossexualidade. Com o problema com a homossexualidade, ele acreditava que tirar a vida da menina seria uma resposta para aquilo que a mãe queria. Só que a partir do momento que ele praticou esse fato, Pop, nós tivemos o conhecimento que ele acabou chegando com a mãe em várias campanhas, orações, para poder corrigir ou tirar aquilo que a menina trouxe como a sua natureza, o gênero que queriam mudar. Se ela teria vindo com a homossexualidade, é respeitoso, é compreensível se o pai ou a mãe não aceite. Agora, é incompreensível a atitude daquele que se mostrava cristão em querer resolver a situação da sua forma. Talvez a mãe tenha falado, abrido o coração, ou até sensibilizado com a situação, que ela era chateada porque a filha gostava de mulheres, possivelmente, e queria que ele resolvesse. Mas ela falou isso para um homem que era cristão. Ela falou isso para um homem que teria afinidade e teria aproximação com as coisas de Deus. Então, quando ela abriu o coração, foi para poder resolver espiritualmente no seu entendimento, porque campanhas e campanhas foram realizadas nessa intenção, para que a homossexualidade se afastasse da menina, conforme algumas informações. Sim. Então essa fala dele, que foi recortada, sim, eu repercuti aqui, estou repercutindo, poderia ser interpretada de uma forma diferente, caso as pessoas não tivessem conhecimento dessa campanha de oração, daquilo que a mãe queria, porque ele deixou a entender, tipo assim, pô, a mãe pediu que eu matasse ela e eu matei, era para me resolver, eu resolvi. Se a menina está morta, não pode nem se Mas defender. aí, com essa explicação no programa do Pop, nós queremos deixar claro, se o senhor ou a senhora, com toda a responsabilidade que tem em replicar, em trazer o comentário, em poder compreender o que está acontecendo, entendam, a mãe queria campanha de oração, era uma campanha que estava sendo feita na igreja. Tanto é, Pop, tanto é que durante as campanhas
O próprio diretor, pastor ou dirigente de uma igreja que será ouvido nos próximos dias vai reafirmar como homem de Deus uma verdade. Olha, seu delegado, eu quero falar para o senhor. Semana passada, antes desse fato acontecer, eu presenciei nas campanhas o Benedito. E o Benedito, ele estava estranho. Eu não sei se o senhor acredita em Deus, como o senhor vê a intervenção de Deus, mas as pessoas são usadas. Quem é espírita é usado de uma forma, quem é evangélico é usado de uma forma, mas tudo parte de Deus através do Espírito Santo. E algo tocou no meu coração, que a maldade estava superficialmente em cima daquele homem. Comportamento estranho na igreja, com palavras pesadas, e eu cheguei de falar para ele, e vou falar na cara deles que eu estou falando para o senhor. Algo está errado. O que tem no seu coração? Deus está pedindo para que você retire essa terra que está no seu coração. Não são minhas palavras, Pó. São palavras de alguém que é de Deus, sim, que estava numa igreja, sim, que percebeu e teve a sensibilidade ou daquilo que teria como má pretensão ou maldade no coração daquele homem. Agora por diante a gente chamou a matéria para que as pessoas possam compreender, e ao longo dela a gente vai trazer mais informações, Popão. Agora a senhora e o senhor vão assistir um material detalhado, com todas as informações que o Didio já antecipou e outras que você assiste a partir de agora. Play neles. A nossa equipe de reportagem está na Rua 9 da Morada do Ouro 2, no bairro Morada do Ouro, onde a Polícia Civil, a Polícia Militar, na última terça-feira, por volta aí das 6 horas da noite, tomaram conhecimento do fato que acabou sendo replicado em todo o estado, que seria possivelmente um sequestro e o roubo de um carro, que após as investigações e um trabalho muito minucioso por parte da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, acabaram identificando que se tratava de um homicídio encomendado. Na Rua 9, logo lá à frente, uma casa que não iremos identificar, com o portão todo fechado, dentro dela estaria a jovem que estaria sem ninguém, aguardando a mãe. Só que a mãe, dentro do horário que é combinado para chegar todos os dias, demorou mais um pouco. Chegou por volta das 6 horas da noite e após chegar em sua casa juntamente com outro parente e um bebê de colo ou uma criança, elas foram abordadas por criminosos que estavam dentro da casa. A partir daquele momento, câmeras acabam registrando e conseguem entender a dinâmica, que o ex-funcionário público da CCTEC, com o nome de Benedito, ele foi quem encomendou toda a situação. Um crime que não foi criado com 2, 3, 4, 5 dias, no mesmo dia. Esse homem acabou aliciando um filho que já teria um problema com o pai, porque ele foi abandonado quando era menor de idade. Na tentativa e aquela paixão pelo pai, como fosse o seu herói, uma pessoa jovem, descolada, como se diz na gíria ou no popular, esse menino fez aquilo que o pai queria. Ele chamou mais 2 colegas adolescentes de 16 e 17 anos de idade, vieram 3 horas da tarde aqui na Rua 9 do bairro Morada do Ouro 2 para poder matar mãe e filha. A princípio, essa seria aí a história a ser contada. Mas um retorno do Benedito após trazer o bando para dentro da casa. O pai, na segunda vez que veio, não entrou na casa que tem o portão todo fechado. Ele parou em frente a um beck, logo na frente da casa que dá acesso a uma rua. E ali ele pediu para os meninos para que não matasse a mãe, mas que ela iria chegar, apenas a menina, porque parte da mãe já estaria sendo levado com a morte da sua filha com apenas 16 anos de idade. A rua, a qual serviu como fuga tanto para o Benedito, que quis construir uma história em um único dia, ela dá acesso à Avenida Tomé de Souza, essa avenida que corta a Morada do Ouro 1 com a Morada do Ouro 2 e que vai sentido aí ao BOPE. É o trecho de fuga que dá aí vários segmentos ou ruas que vão para a região aí do Ribeirão do Lipa. Era o ponto crucial, o local da desova, a qual os meninos que moram na região já teriam falado. Não, pode ficar tranquilo que lá tem um poço abandonado e lá nós iremos desovar o corpo. Mas foram graças às câmeras do Vigia Mais, do governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Segurança Pública, que demonstraram passo a passo como tudo aconteceu. Corpo desovado que acabou sendo encontrado e aquilo que foi criado como um crime perfeito em um único dia, onde o servidor público acabou aí
sendo flagrado vindo com uma Fiat Toro branca que pertenceria à Secretaria de Ciências e Tecnologia. A partir dali, a Polícia Civil, através da DERF-VA, ela conseguiu desmistificar, juntamente com a Roubos e Furtos, com a Delegacia de Homicídios, com a Polícia Militar do 3º Batalhão, do 10º Batalhão e também o pessoal do Batalhão de Operações Especiais. São técnicas que foram utilizadas e que acabaram aí envolvendo 4 pessoas, sendo presas 3 na noite anterior ou no dia do fato e aquele que ficou por último, que foi um dia posterior, sendo o menor de 16 anos de idade, que seria o mais violento, o mais truculento, o que mais espancou essa jovem de 16 anos de idade. Ele foi preso pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, com o Tenente Coronel Marcel e a equipe do 10º Batalhão. A nossa equipe de reportagem acabou chegando aí com uma história minuciosa que é contada a partir de agora. Isso foi só apenas um resgate. Com aquela casa que foi invadida aqui na Rua 9 do bairro Morada do Ouro 2, a Polícia Civil acabou descobrindo e há elementos que estão sendo aí esperados para que possam comprovar de forma como uma perícia técnica que é realizada de que essa jovem possa ter sido vítima de um estupro de vulnerável. Um atentado de violência ao pudor. Tudo indica isso, porém, neste primeiro momento, a polícia não pode falar, mas se isso for confirmado, essa história ficará um pouco mais pesada e aqueles que estão respondendo pelo crime de homicídio, feminicídio e do roubo praticado terão mais um agravante para poder se explicar. Nós tivemos acesso ao depoimento do Benedito e também do Gustavo. O seu Benedito, por diversas vezes, ele foi questionado. O delegado de Polícia Civil, Dr. Guilherme Bertoli, conversou com ele durante as oitivas que, tecnicamente, ela acaba sendo gravada para que isso sirva não só no documento, mas também na gravação para que o judiciário possa avaliar, apreciar e ter como prova aquilo que foi falado. Por algumas vezes o Benedito, ele levantava a respiração e falava, eu vou contar. Aí o delegado falava para ele, então conte, Benedito. Liberte o seu coração, tire esse peso das suas costas, a qual você está colocando em cima do seu filho, que tem apenas 18 anos de idade. Pelo crime, o Gustavo também terá que responder, mas o pai trouxe um comportamento a qual haveria uma promessa de mais aproximação, de ter o filho novamente ao seu lado como fosse amigos, mas isso não foi cumprido. O pai não saberia ou estaria entre a cruz e a espada, se contava a verdade ou se deixava o filho se arrebentar sozinho no meio de um processo judicial que vai dar muito o que falar. Independente o pai falando ou não falando, isso não vai tirar o peso ou a responsabilidade que foi ele o mentor em um único dia de ter aliciado o filho de 18 anos de idade com mais 2 jovens que estariam ali de 16 e 17 anos de idade. Mas aquele que teve a oportunidade de falar não falou na frente de uma câmera ou uma oitiva que é levantada ou que é questionada por um delegado de Polícia Civil. Explica para mim, para eu entender um pouco disso daí, e você dá a sua versão aqui para ficar constando no procedimento. Não tem envolvimento no assassinato dele. Você não tem envolvimento no assassinato. Tá, mas você tem envolvimento na condução dos meninos que tiveram envolvimento no assassinato? E quanto tempo já está lá, aos parecidos? Sim. Mas não foi você que levou? Não. E seu filho sabia onde era a casa e por qual motivo seu filho foi na casa e praticou o que praticou? Então você quer dizer aqui que inexplicavelmente o seu filho foi lá na casa da Suelen, que é a casa que você morava, né? Praticou essas condutas que todo mundo agora está tendo conhecimento, né? Que resultou na morte da Heloísa, né, numa agressão da Suelen, sem o seu conhecimento, sem a sua participação. Seu filho simplesmente foi lá e cometeu essas condutas, é isso?
Veja bem que esse momento é um momento que não volta atrás, tá? É o momento que você está aqui, sendo gravado, em frente às câmeras. A gente tem toda uma apuração aqui que envolve esse procedimento. A gente tem outras oitivas, a gente tem outros elementos probatórios, né? E essa é uma oportunidade que você tem de apresentar a sua versão sobre esses fatos, tá? Se você tem envolvimento, qual é o seu envolvimento, até que ponto é o seu envolvimento, né? Esse é o seu momento de esclarecer isso, tá? Tá. Você não se encontrou com o seu filho e com os 2 meninos amigos dele e o embarcaram no seu veículo e você levou eles para sua residência. Isso não aconteceu. Você não quer falar sobre isso? Nem dizer que sim, nem dizer que não. Tá. Bom, eu vou só te enfatizar mais uma vez essa pergunta, tá? Para ficar bem claro aqui a sua resposta ou o seu silêncio nessas circunstâncias. Você pegou os meninos, o seu filho, o Gustavo, colocou eles no seu carro e levou eles até a casa que vocês moravam, você, a Suelen e a Heloísa, e desembarcou esses meninos lá dentro, e depois saiu e deixou esses meninos lá dentro? Aí você tem 3 respostas que você pode me dar. Sim, não, ou prefiro permanecer em silêncio. Tá certo. Vamos encerrar. A gente já finalizou o seu interrogatório, né? Mas você falou que tinha ainda algumas informações e algumas respostas que você queria dar pra gente, né? Algumas respostas que não ficaram respondidas no seu interrogatório inicial. O que motivou você a me chamar para estar realizando esse aditamento da sua oitiva? Você foi coagido, você refletiu, enfim, o que fez você estar aqui presente novamente para trazer novos fatos, aí, novas respostas? A gente tem que falar a verdade. Tá. E como é que surgiu esse contexto, então, desses meninos estarem entrando no seu carro e você tá levando eles até a casa lá da Suelen, da Heloísa? O que motivou isso? Por que você teve essa ideia? Como que surgiu? Tá. E aí vocês combinaram, você combinou alguma coisa? Como que foi isso? Vocês combinaram de se encontrar em algum lugar? Pegar eles no bairro e levar lá no morador. Daí você foi de carro pegar eles? Com qual carro? Com a Toro. Foi com a Fiat Toro, os 3 entraram no seu carro? Sim. Tá. E aí você levou eles até a casa, sim, que seria a casa que você estava morando, que é a casa da Suelen. E você entrou na garagem com eles, é isso? Entrei. Você entrou na garagem com eles e eles desceram dentro da garagem? Sim. Tá. E aí o que aconteceu? Você saiu depois, deixou os 3 lá e saiu, se retirou? Tá. Eu estou fazendo algumas perguntas indiretas porque você já respondeu algumas dessas coisas no nosso primeiro interrogatório, né? Então é só para a gente conectar essas novas informações que você está trazendo. E você tinha dado alguma instrução para eles do que eles fariam lá na casa? O que era para eles fazerem? Não. Você Executar não. Você não tinha acordado nada com eles para agredir, não, só para dar um susto, para roubar coisa? Eles não tinham instrução, eles iam chegar lá e iam fazer o quê? Mas o combinado era esse? O combinado era um susto. E um susto, o que veio na sua cabeça quando falava em um susto? O que é um susto? Porque, veja bem, você está chamando o seu filho e 2 meninos que você não conhecia, é isso? Sim. Para ir até a casa da sua convivente e da sua enteada, né? Para fazer alguma coisa. E, num sentido geral, seria um susto. Sim.
né? Mas o que seria um susto na sua cabeça e que instrução você passou para eles? O que era para eles fazerem? E conversar com ela. Em que sentido? Que conversa? Porque um susto tem que ser alguma conversa que assuste. A ideia não era matar ninguém? Tá. E as coisas a serem roubadas? Tinha esse combinado? Não tinha combinado de roubar nada também. Tá. E como você sabe, porque você está me dizendo isso, como você sabe que o é que estava aí fora de controle e que tomou atitudes que não era para tomar? Como você sabe disso? O que o Gustavo falou e o que a senhora me falou lá também. O Gustavo me falou que teve uma parte com uma tatuagem no braço direito. Já o Gustavo, que é filho do Benedito, é um rapaz que colaborou com a polícia desde o princípio. Você percebe que não há um perfil de criminoso, de assaltante, de estuprador, daquele que pratica furto, daquele que trafica, daquele que é criminoso. Um jovem de apenas 18 anos de idade, que é apaixonado pelo pai e queria fazer aquilo para poder encantar o pai ou satisfazer a vontade de um pai dentro de uma história que foi contada porque o pai estaria com ciúmes da sua atual namorada, onde a filha não aceitava o relacionamento com a mãe daquele homem que era funcionário público, porém trazia algumas características pessoais a qual foi percebida ou perceptível por parte de uma filha que não aceitava o relacionamento. Segundo o filho, acaba afirmando que o pai trouxe uma história romantizada, apaixonado, que descobriu que a mãe teria seu ex e que estaria trocando mensagens e que poderia ser traído. E que para ele, sendo um homem público, carismático na frente da população e cristão, ele mudou da água para o vinho. Ele pediu a morte. Ontem aconteceu uma situação lá, né, no Namorado do Ouro, na casa da Suelen, né, que envolveu a Suelen e a Heloísa. Qual que é o seu envolvimento nessa situação? Como que se iniciou essa situação? Explica para mim, para eu entender isso. Se iniciou por base de umas 10h30 em diante ali. Da manhã ou da noite? Da manhã, na ligação com ele me falando que estava ruim, meio ansioso. Quem é ele? Benedito, meu pai. O seu pai. O seu pai te ligou por volta das 10h30 da manhã, mais ou menos. Ele mandou mensagem falando que estava meio ruim. Do WhatsApp? Pelo WhatsApp, sim, falando que estava meio ruim, estava meio ansioso, fraco, não estava muito bem. E eu busquei, né, como uma preocupação de um filho, eu busquei entender o que estava acontecendo. Aí ele me falou que não estava bem, que... Aí eu perguntei, a Suelen apontou alguma coisa? Ele, não sei, estou desconfiado, mas eu acho que ainda não. E me mandou uma foto de visualização única. Já pensei em me matar, já pensei em matar alguém, foi o que ele digitou na foto de visualização única. E aí foi meio-dia, ele me ligou, falou que queria fazer. Fazer o quê? Isso o quê? Cometer o crime, né? Matar. Que crime? O que ele te falou? Por volta das 10 horas ele te ligou, te apresentou esse convite. Mandou mensagem. Sim. Aí meio-dia. Foi mensagem escrita ou foi áudio mensagem? Ele mandou mensagem. Escrita? Sim, senhor. Tá. E quando ele estava conversando, o início do assunto com você, por volta das 10 horas, ele falava a motivação disso tudo? Ele falava que era a Suelen, mas qual que era a motivação? Era ciúmes? Qual era a motivação disso? Algo parecido com traição, só que ele não me falou. Ele estava desconfiando de uma traição? Não sei se ele estava desconfiando, porque ele não tem... Ele não entrou nesse detalhe? Não entrou no detalhe. Tá. Não sei se, pelo contrato que a gente tinha, estava meio afastado, se ele ficou com vergonha de falar que se a palavra se foi corno ou não, né? Mas eu não sei nessa situação. Tá, ele demonstrou uma preocupação e estava incomodado com o relacionamento com a Suelen. Não, segurança, um ciúme. Tá. E aí, por volta do meio-dia, o que aconteceu? Ele te ligou ou mandou mensagem? Me ligou. Por WhatsApp ou por telefone normal? Por telefone. Tá. No WhatsApp. WhatsApp. Me ligou e me falou certinho nessa, o estava comigo, o também, que ele falou que aí a gente foi, ele falou, estou ocupado, estou atendendo o secretário, o chefe dele, por volta das 2, ele falou, estou no Bibilar, estou indo aí. Peraí. Meio-dia, ele te ligou, sim. Você estava já com o você estava do lado do o que é? Ele é amigo seu? Sim, senhor. Tá, o é esse que está detido com você. Sim, tá, você sabe o sobrenome dele? Sobrenome não. Tá, tá, e o outro menino que estava com você, quem que é? É menor de idade também? Menor de idade. É seu amigo também? De escola.
Tá. Vocês estavam juntos quando seu pai te ligou? Sim, senhor. E você colocou no Viva Voz a conversa? Sim, senhor. Tá. E qual foi o teor dessa conversa do Viva Voz? O que seu pai falou pra você? Falou de acabar matando uma pessoa, da mesma forma de visualização única também ele tinha dito, depois da ligação. Mas na ligação ele disse que precisava que ia matar, que estava querendo matar uma pessoa, estava querendo se matar, falando que estava ruim. A pessoa, ele falou quem que era a pessoa? Quem que era a pessoa? A Suelen. Tá. Nessa ocasião ele falou alguma coisa da Heloísa? Não, senhor. Então, meio-dia, ele falou que estava com essa intenção, então, de matar a Suelen. Tá. E aí, qual foi o desenrolar dessa conversa? Como é que você recebeu essa conversa? Estava no Viva Voz, você me falou, né? O que vocês conversaram ali, você e os dois meninos que estavam ali com você? Como é que foi o desenrolar dessa conversa do meio-dia? Ele pediu para ir lá, eu não sei o que passou na cabeça, pode ter passado uma situação de, igual eu falei, sendo filho dele. Eu passei pela mesma situação assim, de relacionamento. Você falou para ele que você iria fazer a situação? Quando ele falou isso? Não, meio-dia? não. O que você respondeu para ele quando ele te falou isso? Eu falei, cara, você tá vendo que isso é problema. É muito problema isso aí. Eu falei pra ele ainda. Eu deixei ele ciente desde o início que ele tava com acidente. Eu falei, vai ser problema. Você vai segurar a bomba? Eu, não vai dar nada, não sei o quê. Eu falei, vai dar problema. Por que tá ficando loucura? E eu tentei me aprofundar, buscar o real motivo. E ele insistia. E não me falou, senhor. E ele insistia para fazer. Tá. E nessa ocasião ele falou como que era para fazer ou ele só foi falar isso mais tarde? Não, só falou que ia fazer. Falou que quer fazer. Aí vocês desligaram a ligação. E aí você conversou o que com os seus amigos? Eu não sei, não foi conversa, foi o que eu falei pro senhor na ligação, ele falou que queria fazer. E falou que era para tirar os móveis da casa, levar. Falou que o guri entrou de acordo. Ali nessa conversa do meio-dia, no Viva Voz. Ele falou isso para os meninos também. Então ele chegou a falar com os meninos também. Os meninos não só ouviram a conversa, também participaram. Não, escutaram e perguntaram. Os meninos participaram da conversa do Viva Voz. Tá. E aí, o que é que ele ofereceu para os meninos nessa conversa? Não ofereceu nada, tipo assim... Você falou em relação aos móveis aí. Ele falou o quê em relação aos móveis? Só que podia levar os móveis. Que os meninos podiam ficar com os móveis. É isso? Que podiam ficar com o que levasse da casa. É isso? Tá. Chegando lá, ele entrou, olhou a casa, aí a gente estava no carro. Chegando lá, que horas e aonde? Como é que foi isso? Depois da ligação do meio-dia, o que aconteceu? Depois da ligação do meio-dia, ele me ligou por volta das 2 horas, quando eu estava no Miguel Sutil, e estava chegando lá para eu buscar. Certo. Que carro? A Fiat Toro. Certo. Aí eu fiquei lá e o João já estava comigo. A gente foi para a praça, né, da Fazex, próximo ao condomínio. Ele passou, estava chovendo, ele passou, pegou a gente e a gente foi. A gente é do Morado do Ouro. Vocês três entraram no carro com ele, então? Sim, senhor. E ele estava dirigindo? Sim, senhor. A Fiat Toro? Sim, senhor. Tá. Aí ele me levou para Morado do Ouro, como ele tem um portão, morava lá, abriu, entramos. Ele falou, calma aí. Entraram na garagem da casa da Suelen, é isso? Tá. Aí ele falou, o que ele falou? Ele falou que ia dar uma olhada, ver como estava lá, olhou a casa e voltou. E vocês ficaram no carro? Ficamos no carro. Tá. A gente desceu do veículo e esperamos. Aí ele pegou, saiu. Vocês esperaram o quê? Na garagem? Vocês esperaram na garagem? Na lateral, próxima à piscina. Tá. Aí ele saiu com o veículo, a gente foi pro outro quarto, pro quarto da Sueli. Lá o está ali, a Heloísa estava indo para lá, ele abriu a porta assim, ela viu, e ela foi pro outro quarto. Nessa o já saiu correndo atrás dela, já foi, e ela ficou sem reação, tipo, se expressou, o que você vai fazer comigo? E ele já tampou a cara dela, levou pro outro quarto, a gente segurou e ele fez o serviço. Que serviço? De enforcar. Enforcou ela lá mesmo, dentro da casa? Isso é. Tá. E quem que estava na casa nessa ocasião? Eu, E das meninas? Aí ele tinha saído. A Suelen estava lá? A Suelen e não sei se é a prima, tia dela, que estava com o neném no colo. Mas não estava ainda, só estava a Heloísa. Nessa aí. Vocês estavam com o rosto limpo ou estavam com máscara? Não, rosto limpo. Vocês estavam com o rosto limpo? Não, na hora que a Suelen chegou, o rosto estava tampado. Na hora que vocês entraram na casa? O rosto estava aberto.
O rosto estava aberto. Quando vocês abordaram a Heloísa, quando o abordou a Heloísa, estava com o rosto descoberto. Só com o pano na cabeça, assim, ó. Não tava tampado aqui. Tava... E quando vocês abordaram a Sueli? Tava tampado. Tava tampado. Eu não da abordagem da Sueli que pegaram ela. Mas você já estava dentro da casa? Sim, senhor. O que levou a menina pro quarto? O quarto, ela tá. Sozinho? Sim, senhor. Ela estava... Não sei se ela tinha alguma coisa, algum tipo de problema de cabeça, alguma coisa. Só que ela foi tranquila. Ele foi puxando e ela foi indo. E como que você descobriu que a Heloísa estava morta? Foi, eu acho que no batimento, dava de ver, né? Mas você entrou no quarto, viu ela na cama? Como que foi essa situação? Viu ela no chão? Vi ela no chão. Você viu ela no chão? Eu tentei dar uma olhada nos batimentos, né? Porque eu amarrei ela, eu amarrei a perna assim, né? Você amarrou ela quando ela estava viva ou quando ela estava morta? Não, ela estava viva, eu coloquei o pé dela assim, e para deixar ela sentada. E aí nessa aí o fez o serviço e eu fui olhar. Mas alguém mandou fazer o serviço? O serviço por conta dele? Por que aconteceu isso? Então, era a Sueli, certo? Uhum. Era a Sueli. E a Heloísa estava na casa. Então, ele falou, meu pai, a Heloísa vai ter que ser as duas. Falou assim. Mas o seu pai estava na casa nessa hora também? Não. Como que seu pai falou isso? Como que seu pai falou isso? Ele ligou para vocês? Para você? Chegando lá na casa antes de entrar, ele já tinha falado no... Quando ele saiu, você falou que vocês desembarcaram, seu pai saiu sozinho, Ele tirou o carro lá pra fora, sozinho e voltou caminhando. Abriu o portão e entrou caminhando na casa. Certo. Então ele ficou o tempo todo lá dentro com vocês? Não, senhor. Ele voltou, assim que ele tirou, deu uns 5, 10 minutos. Sim, depois ele ficou lá com vocês? Não, ele entrou lá dentro e saiu. Entrou lá dentro e foi embora. Mas ele ficou um tempão lá dentro, não ficou? Ficou base de uns 10, 15 minutos. Não ficou muito tempo. Aí foi atender o chefe dele, por Varta Grande, que ele me falou. E ele viu, ele chegar... Não viu, viu a parte da perna. De quem? Ele não viu matando. Ele viu a parte da perna. Mas lá no local ele ficou sabendo que tinham matado a Heloísa? Sim, confirmado pra ele. Quem falou pra ele? Mas ela não por telefone morta, ou pessoalmente? Pessoalmente, ela não estava morta, ela estava respirando, não dava de ver ela respirando. Essa parte aí falaram que ela estava morta, mas eu acho que pra mim não estava se tá mas então que horas que ela morreu? Como que ela morreu se ela não estava morta nessa hora? Ela parou nos batimentos, eu vi, estava batendo um bom tempo assim, e depois parou. Tá, aí seu pai falou então que tinham matado a Heloísa e iam fazer o quê? Eu não entendi essa parte aí que você falou. Vamos lá. Aí ele ligou. Sueli, ligou para a Sueli falou que estava conversando com o chefe dele. O senhor até me confirma isso, né? O Sueli estava falando com o chefe dele, ia se reconciliar, alguma coisa assim. O chefe dele ligou para ele e falou isso para ele. Nessa aí, que eu não sei se eles tinham terminado, se eles tinham brigado, ele mudou totalmente a cabeça dele e falou: não é para fazer nada, não sei o quê. Pra não fazer nada, tipo, não mexer com a Sueli, era pra ele. Ele falou: vou buscar você, vai levar os negócios da casa, tira que você vai levar e eu vou buscar você. Aí o não tem como sair agora, como que vai sair, vai deixar o corpo da menina aqui. Nessa ficamos lá, que era pra ela chegar 4 horas, ela foi chegar por baixo das 5. Quem era pra chegar? A Sueli. Mas das 5. Quando a Sueli chegou lá, a Heloísa já estava morta, então? Sim, senhor. Aí, nessa que a Sueli chegou, ela chegou com a prima, tia dela, não sei o que era. Aí estava com o neném no colo. Entrou na casa chamando a Heloísa, pegou o corredor, o ligamento para a sala. Aí o veio, vendeu a Sueli, e a mulher que estava com o neném, ela não reagiu, não se expressou, não fez nada, ela ficou nervosa, eu pedi para ela sentar com o neném. Aí ela sentou na parede, ficou sentada lá assim, com o neném no colo. E eu falei, ó, não vou fazer nada com a senhora, não tem porque fazer, a senhora tá com o neném aí, e deixa ela de canto aí. Nessa, já tava, eu olhei para ele dando um murro na Sueli, e eu fiquei sem entender qual o motivo do murro. Que já tinha falado, não vai fazer nada. Aí eu fiquei sem entender, até então a gente começou a discutir lá, eu veio o porque ele estava batendo, ele veio na mulher que estava com a criança, deu um tapa na cara dela, aí eu empurrei ele, falei: tá louco, cara? Aí eu fiquei tipo, não sei se ele estava acelerado, alguma coisa do tipo. Você não bateu na Sueli? Não, senhor. Se ele fez algum uso de
alguma substância, eu não sei. Só sei que ele tava meio acelerado, bateu nela, entendeu? Ele não bateu, não? Não, foi só o bateu na região aqui de cima, eu vi ele bater nessa região. Não vi muito bem. E deu um tapa na cara da outra. Aí a outra, aí começaram a amarrar a Suelen e colocaram. A Suelen não viu a Heloísa lá na casa? Não. Colocaram ela no quarto da Heloísa. Aí eu fui, chamei a mulher, ela foi pra lá e sentou. E eu queria amarrar a mulher também que tava com o neném. E eu não deixei não amarrar a mulher, eu só deixei ela amarrada a Suelen. Nessa, pegar umas coisas, colocar no carro e sair. Tá, e quem fez o Pix lá? Teve um Pix lá que foi feito, Saiu né? o Pix, eu não sei, eles ficaram no celular, falaram que tinha pegado a senha. Na hora de sair da casa, eu saí dirigindo o carro. Eu fui dirigindo o carro até o local que desova. Ele passou as instruções para certinho, onde foi desovado o corpo. Chegando lá... O Benedito voltou na casa. Não, depois aí... Não, Seu pai não voltou na casa, mas ele voltou lá quando a Suelen estava já morta. Não, a Heloísa. Quando a Heloísa estava morta. Quando estava os últimos batimentos, aí ele saiu... Ele olhou ela lá e o que ele falou quando ele viu a Heloísa lá? Ele viu a perna dele e ficou, não quero ver. Aí... Mas qual foi a reação dele quando ele ficou sabendo que tinham matado a Heloísa? Foi uma Por quê? reação. Porque pelo que você está me falando, vocês tinham ido lá para matar a Suelen. Chegando lá, Ele que passou por matar a Heloísa também. ele passou para matar a Heloísa? Senhor. Como que foi isso? Ele Não dá passou... problema. Mas que horas que E ele passou? aí Quando... foi o que eu falei pra ele, foi no período de ir pra lá. Que ele falou, ela vai estar em casa. E eu falei bem assim. Então, peraí, que eu quero entender isso aí. Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, ó, a pessoa inocente que tá lá é a menina. Vai fazer o que com ela? Aí o guri, não sei se pegaram, se tá correto, não sei. Ele me falou, não, já tô morrendo, já não sei o que, já começou a gritar no carro, ele esperou e foi. E ele, querendo lá, chegando lá, ele fez acontecer a situação, a Suelen chegou também, ele bateu nele, igual eu falei pro senhor, carregamos o carro, saímos, fomos até o local, eu dirigindo o carro, fui até o local de desovar com Tá, ele, me guiando. essa parte eu vou chegar lá, que eu quero, pra gente concluir ela, a gente vai chegar lá. Eu quero só entender uma coisa. Vocês estavam indo para lá, que o Benedito estava levando vocês. Sim, senhor. O Benedito sabia que a Heloísa ia estar lá, Sim, senhor. né? Ele falou isso no carro e falou para vocês. Sim, senhor. Então, ali naquele momento, o que foi decidido em relação a Heloísa? Porque vocês iam chegar lá e a Heloísa ia estar lá. Aí o Benedito falou o quê? Falou que era para fazer com as duas. E eu já não gostei da ideia, estamos no carro. Tá, e ele falou, e nessa hora vocês sabiam que a Suelen ainda não ia estar lá. Não. Então vocês sabiam que só a Heloísa ia estar lá. Sim, senhor. Por isso que eu peguei até então a Maria verdadeira para ela não ficar se mexendo e esperar. Na minha intenção era... Quem amarrou ela foi você? Eu amarrei o pé. O braço foi o... Eu amarrei ela na intenção de esperar a mãe dela, porque eu realmente não sabia qual que ia ser a intenção. Eu falei, eu não vou matar ela inocente, por que eu vou fazer isso com ela? Eu já pensei dessa forma. Aí, foi o seguinte, fiquei esperando, aí fizeram, né, enforcou ela, já estava amarrada, a possibilidade de... Foi na sua frente isso? Você viu isso? Você viu ele Sim, mas enforcando? eu não aguentei ficar olhando muito tempo, eu vi assim e saí, correto? E o viu? Uma parte também, mas não aguentou. Eu acho que nessa situação... Assim, Só o colocou a mão nela? Sim, de enforcar. De enforcar. A gente Ele enforcou o quê? Com a ela pra mão? colocar Ele no enforcou com o quarto, quê? Corda. Tem uma corda de coleira de cachorro. Ah. Ele passou no pescoço e foi puxando. Aí... Foi isso. Que posição que ela estava? Ela estava de frente para ele ou de costas? Tava assim, aí ele jogou Deitada? ela Na sim, cama? sim, não. Ele amarrou ela e colocou ela sentada no chão. Ela se esticou assim no chão. Deitou, né? Ela tentou se mexer, esticou, ficou esticada no chão. Aí nessa aí, a parte que eu vi foi que ele passou a corda e se jogou em cima. Teve violência sexual com ela? Não, senhor. Não, senhor. Nenhum momento, De ninguém? Nenhum momento foi para abusar de alguém. Sim, e dos outros? Não. Da minha parte que eu vi, eu não vi acontecendo nada. Tá. Aí vocês, o que esmurrou a Suelen, Sim, senhor. né? Sim, senhor. Aí vocês saíram e foram embora. Sim, senhor. Em que carro? No HB20. No HB20 lá da Suelen, que a Suelen tinha chegado. Sim, senhor. Tá. E vocês botaram a Heloísa onde? No porta-malas. No porta-malas. Dentro da garagem? Sim, senhor. Tá. E aí como é que foi isso? Vocês saíram de lá? Sim. E quem que conhecia o lugar? Quem que indicou o lugar para... Eu saí de lá, eu sabia sair da Morada do Ouro, eu sabia chegar até no Parque das Águas, de verão ali, Certo. ali próximo.
Aí ele falou, vai indo, vai, para do vai. Aí eu peguei, fui pro Parque das Águas, ali, Shopping Pantanal, peguei Parque das Águas, peguei, eu me fugi o nome da rua, da estrada da guia, e desci o Dubai. Aí ele foi guiando, ele falou, vai lá com o carro, até então, não sei se tem filmagem, se pegou o carro, já fez umas 2 voltas assim, antes de parar, porque ele ficou falando, ali, não sei o quê. E ele foi certinho no lugar lá? Ele sabia onde que era o poço lá? Sim, senhor. Sim, senhor. Ele que levou a gente lá e mostrou o poço. Ele falou que fica perto da caixa d'água. Não sei se os senhores viram lá, tem uma caixa d'água. Sim. Ele falou que fica próximo da caixa d'água. E de longe dá de ver a caixa d'água, só conhecia a caixa d'água e não sabia do poço. Aí a gente foi lá e desovamos, arrancou as placas do HB20. Nessa eu já entrou dirigindo, me deixou no Ribeirão. Saiu do Ribeirão e foi, ele falou que ele escondeu o carro. Na parte de esconder o carro, no Virajara lá, eu não tenho participação. Eles me deixaram no Ribeirão e falou, me espera. Eu ia ficar esperando ele na distribuidora para ir para casa, onde o foi encontrado e onde o fugiu. E eu fiquei um bom tempo lá e eles não apareceram. Aí eu peguei, fui embora e aí que eles apareceram, mandaram mensagem. E aí, não sei o que, tá na onde? Cheguei aqui no distribuidor, você não estava aqui. E eles tinham sumido um bom tempo já para esconder o carro. Eles falaram, pode deixar, agora fica aí e a gente vai lá, foi os dois esconder o carro. Tá, e na casa lá, o que vocês levaram na casa de objetos? Eu vou falar para o senhor, na verdade eu só carreguei o carro, que tava tudo em sacola e negócio, televisão, espelho, ventilador, o que mais? Pertence joias, que é brinco, relógio, dinheiro tinha lá, eu acho que R$1.000, se eu não me engano, e tinha dinheiro no Pix, mas o Pix, igual eu tô falando pro senhor, o Pix eu não vi se tiraram porque... O Pix foi feito na casa ou no carro? Não, foi o celular que estava no carro, não conseguiu fazer na casa, ele levou o celular. Então aí, isso que eu tô falando pro senhor, não sei se passou. Mas ele pediu a senha? Sim. Pra quem? Pediu a senha, pegou tudo. Pra quem? Pediu pra Suelen. Aí a Suelen passou a senha? Eu tava no carro, eu carreguei o carro, eu carreguei, né? Quem pediu a senha? O que estava lá dentro, essa parte eu não vi, senhor. Isso foi enquanto eles esmurravam ela? Foi, e aí eles pediam a senha? Não. O bateu nela também, fiquei sem entender, foi sem motivo. Ele bateu nela, deu um murro, e aí depois ele saiu de lá, voltou pra lá, eu fui carregar as coisas pro carro, e aí que eles começaram a conversar. Pediram o celular, pediram a conta, olharam, e eu não tive participação nessa conversa lá no quarto. E pra quem foi o Pix? Pra que conta de quem? Não sei, igual exatamente estou contando pro senhor, chegar nessa parte. Eles saíram com o celular, falaram que tinha pegado a senha e a senha do celular. A senha do banco e a senha do celular, né? Porque a senha de transferência. E foram com o celular tentando fazer Pix, não estavam conseguindo. Chegamos no local e me Eles levaram o celular também, da Suelen. Sim, senhor. Não sei se foi só o dela, eu vi 2 celulares com eles, eu acho que provavelmente da outra vítima. E me deixaram no Ribeirão. Até então, até lá, eles não tinham conseguido fazer o Pix. E as coisas levaram pra onde? As coisas deixaram tudo no Ribeirão também. Mas o quê? Numa casa, na casa de alguém? No mato, aí depois pegaram lá na casa, eu acho. Só pra gente voltar a uma situação, só pra ficar bem definida ela, o momento em que seu pai entrou em contato com você, desistindo de matar a Suelen. Como é que foi essa situação? Só essa situação em específico aí. Foi uma situação assim de total, porque quem não era para morrer acabou morrendo, e quem era, que foi o que ele falou, passou lá. Porque vocês já estavam no meio da situação, Sim, senhor, executando a situação. senhor. A Suelen tinha acabado de chegar, né? O objetivo era matar a Suelen. Aí ele te ligou, foi isso? Ele te ligou e falou o quê? Falou que não era para fazer mais isso, aí eu acabei falando com ele, até discutir, eu falei, ó, eu não vou fazer mais nada, eu só quero ir embora daqui. Olha, eu quero ir embora, a merda que você me colocou no problema, você vai segurar essa bomba, é sua. E aí foi que ela chegou, eu já falei que não ia fazer mais nada, e ele me disse, não tem que matar, não sei o que, eu nisso. E aí foi quando começou a dar burro nela. Eu bater nela, eu também fiquei sem entender, que eu falei igual quando a gente discutiu até lá por conta disso, essa violência dele, da forma que ele estava violento com as pessoas lá. E não teve nenhuma... Foi rápida essa conversa do seu pai com você, né, falando da desistência? Sim, senhor. Ele falou, não é mais para fazer? O que exatamente ele te falou? Ele falou, ó, o chefe está falando com a Suelen,
Meu chefe tá falando com a Sueli, ele falou? Ela tá pensando em se reconciliar, não sei o quê, e pediu pra largar de mão. Depois, às vezes, ele foi atender o chefe dele e ficou sem atender um bom tempo. O rapaz que está com o cabelo pintado também colaborou com a Polícia Civil. Ele contou através de um áudio que foi replicado que a encomenda ou o pedido seria do pai negociando com o filho de uma forma resumida através de uma fala dele. Como que é? Me explica aqui, desse da foto. O barbudo, qual que é a ideia dele? É o pai do Gustavo. Certo. Gustavo é esse branquinho. Eu vi ele falando com o Gustavo que era pra morrer 2 mulheres, senhor. Certo. Aí eu ainda olhei e falei, uai, como assim? Aí ele falou, fica de boa. Entendeu, senhor? Entendi. Já o quarto que foi preso pelo 10º Batalhão, ele não colaborou com nada. Ele está truculento, não tem o que falar e ele peitou a polícia. Mas aqueles que participaram falam, não, foi ele sim. Ele, esse 16 anos de idade, que pulou o muro na kitnet, lá na região onde teria o poço onde foi jogado o corpo da Thaisa, ele também participou. Sendo assim, a nossa equipe de reportagem conversou mais uma vez com o delegado de Polícia Civil da DERF-VA, Dr. Guilherme Bertoli, que trouxe detalhes como tudo aconteceu. Preste atenção na fala do delegado. O crime, ele foi realizado no mesmo dia. Aqueles que participaram tiveram acesso à casa com apoio do ex-funcionário público. Aquele que é filho do que encomendou ou que queria a morte das duas e por última vez ele decidiu que não matasse a mãe, ele também presenciou a morte da menor de 16 anos de idade. Ele viu a menor sendo morta, ele colaborou, ele estava na cena do crime. Exatamente ontem, né, nós fomos comunicados via CIOSP a respeito dos fatos. Imediatamente deslocamos uma equipe até o local, fomos informados que seria até então, a princípio, um roubo à residência, que teria se subtraído o veículo. Além da atuação da DERF-VA, também estava a DERF Cuiabá, GCCO e posteriormente DHPP, além das equipes especializadas da Polícia Militar. E a equipe deslocou até o local, foi feita a análise do local do crime, foi verificado que não havia ocorrido arrombamento, que não seria possível os criminosos adentrar ao imóvel pelos fundos, e ao analisar as imagens da casa vizinha, nós constatamos que o namorado da vítima, ele tinha ido até o local no período da tarde, em 2 oportunidades, adentrado e saído do local. Então, como nós percebemos que não era um modo de execução de um crime de roubo e que os criminosos praticam roubo à residência, é sabido que eles subtraem objetos e o veículo, mas nunca leva reféns, né? Então, isso nos causou estranheza. Foi questionado onde estava o namorado da vítima, foi informado que ele estava na UPA, acompanhando o atendimento da vítima da Sueli, né? Mãe da Heloísa. E por isso determinei que fosse realizada a condução dele, né? A apreensão do aparelho celular, tendo em vista que havia indícios que ele teria participação no crime. Então, ele foi encaminhado para a DERF-VA. E a partir de então, as equipes da Polícia Militar que já estavam em diligências, em causa do suspeito, através da análise das câmeras do Vigia Mais, foi possível apreender em flagrante um dos adolescentes infratores. Nessa residência, como os adolescentes se encontravam, foram encontrados objetos subtraídos da residência. Em entrevista pessoal com os policiais militares, o adolescente confessou a participação no crime, bem como imputou o mentor do crime, no caso o Benedito, que estava em nosso poder, e o filho dele, Gustavo. Então a Polícia Militar continuou em diligências e com essa confirmação nos trouxe a certeza da participação do Benedito, que já encontrava-se aqui na delegacia, na DERF-VA. A Polícia Militar continuou as diligências, conseguiu capturar o Gustavo, filho do Benedito, e mais uma vez o Gustavo também colaborou e confessou a autoria do crime, mencionando que ele foi chamado pelo pai dele, Benedito, para praticar essa ação criminosa. O Gustavo convocou também outro adolescente infrator, que foi o último a ser apreendido pela Polícia Militar na data de hoje, e descreveu toda a empreitada criminosa, né? O pai fez realmente a convocação, o convite para que realizasse 2 execuções de 2 mulheres, e Heloísa. Ele foi responsável por buscar os criminosos em determinado local de Cuiabá. Quando ele esteve, a análise das câmeras, que ele entrou na residência no período da tarde, ele estava colocando os criminosos dentro da casa da vítima. Nessa oportunidade, iniciou a execução do crime, ele presenciou
o ataque, a vítima, infelizmente, faleceu, né, Heloísa, e ele teve que sair do local porque ele foi chamado para uma situação do trabalho dele. E a vítima, ela demorou para retornar à casa, porque a intenção desde o início é que também iriam capturá-la ali e executá-la. E quando ela retornou ao imóvel, ela estava com uma colega e um bebê de colo. A filha dela, Heloísa, já estava morta em outro cômodo, né? Ela não teve o acesso visual da vítima, contato visual. E ela foi, juntamente com a colega e o bebê, para o outro quarto. Ela foi agredida severamente, né? E ocasião que elas ficaram em um dos imóveis da casa e eles conseguiram colocar a Heloísa no veículo, um HB20 subtraído, e foragiram do local. Eles acreditam apenas a mãe da Heloísa, a outra que estaria com ela, mas o bebê, não foram tocadas? Não foram tocadas, não foi agredida, porque os criminosos mencionaram que ela estava com uma criança, então eles não teve agressão contra ela, mas isso não descarta, ocorreu uma agressão psicológica, ela presenciou um momento de terror, né, uma cena de terror, e também foi vítima da ação criminosa, né? Então, nós elaboramos os boletins de ocorrência, os relatórios policiais. O Dr. Marcos Sampaio, o delegado plantonista, ficou responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante em relação ao Benedito e o filho dele, Gustavo, pelos crimes de feminicídio na modalidade consumada em relação à vítima fatal, feminicídio na modalidade tentada em relação à corrupção de menores, tendo em vista que o Benedito convocou, né, 2 adolescentes infratores para participação criminosa, o crime de roubo majorado, que na verdade o roubo foi uma simulação, mas foram realizadas subtrações, e também a ocultação de cadáver, que eles tentaram ocultar a arca no poço onde foi encontrado. Você acredita que o Benedito, de que forma que ele conseguiu convencer o filho, mais os outros comparsas, colegas? Então tem uma situação que nós presenciamos, o filho admirava muito o pai. Então, assim, o filho cegamente aceitou fazer um favor para o pai, por meio de se aproximar do pai. Inclusive, nós presenciamos o filho falando para o pai, pai, essa vai ser a segunda vez que você me abandona. A primeira vez foi quando você nos abandonou e agora tudo que você prometeu e você falou, se tivesse acontecido e caísse a casa, né, no termo dele, você assumiria que você fez também. E o pai negando na frente do filho. Então, o filho foi muito mais homem que o pai, um rapaz de 18 anos, enquanto o Benedito, com 40, cometeu essa barbaridade e assumiu integralmente a ação criminosa, dando pormenores da conduta, né? Um fato também que aconteceu já na cela, quando nós fomos ouvir um dos menores, um dos adolescentes infratores, ele mencionou nas declarações que durante esse período que eles permaneceram aguardando, o Benedito ofereceu uma quantia em dinheiro para ele mudar a versão dele, que seria colocada no papel. O Benedito, o interrogatório dele, ele não assumiu a conduta criminosa, apesar que para a gente a confissão dele seria irrelevante, né? Apenas o beneficiaria numa possível redução de pena e juízo, porque os elementos probatórios constantes do que foi arrecadado durante essa fase inicial, todos demonstram cabalmente a participação dele de forma direta na execução desse crime brutal. O senhor acredita que há muito tempo eles vieram planejando isso ou foi algo repentino, momentâneo? E qual seria a motivação por parte do Benedito? Segundo os adolescentes apreendidos e o filho dele que foi preso, foi algo de ímpeto, foi decidido no dia, na data do crime. É necessário, quando a estiver em condições, vai comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, para a gente entender qual era o ambiente familiar que estava ocorrendo, se estava suportando algum tipo de violência doméstica, né, para entender. Mas chegou uma informação que ela teria, nesse dia, tido um atrito com ele, mencionado que iria romper a relação com ele, que até então era uma relação recente, de 4 meses, né, e isso teria causado essa ideia nele de executar esse crime. Lógico que a motivação, aí nós temos algumas linhas, né? Vai ser necessário aguardarmos alguns laudos periciais dos exames que já foram requisitados, até para comprovar a motivação do crime. Mas acredito que nos próximos dias serão ouvidas novas testemunhas e também será possível apresentar a motivação concreta do crime.
ele estava presente no momento da morte da Heloísa. A partir de então ele saiu, os criminosos continuaram na residência aguardando a Sueli. Inclusive eles mencionaram que eles pensaram em desistir porque o Benedito tinha passado a informação que a Sueli não demoraria e ela demorou mais do tempo previsto. E eles já tinham praticamente desistido dessa situação, mas a Sueli acabou chegando e a ordem que eles receberam do Benedito via ligação, segundo o adolescente infrator, segundo o filho dele que foi preso, é que não era para consumar a morte, tendo em vista que eles já tinham conseguido matar metade da mãe, ou seja, já tinham conseguido executar a filha. Chegou a informação para a nossa equipe de reportagem, o senhor fala, se o senhor puder, que há possibilidade nas análises preliminares que a menor, antes de ser executada ou durante a sua execução de estrangulamento, asfixia, ela foi vítima de um atentado de violência ao pudor ou não? Então, Giovanni, qual que é o procedimento quando ocorre uma morte violenta dessa forma? São requisitados vários exames, né? Então, a praxe é requisitar exames nesse sentido para exaurir qualquer dúvida. Então, seria leviano da minha parte afirmar algo agora, né? Por isso que a gente mencionei que com o decorrer dos dias, com o laudo preliminar, sendo constatado alguma violação, algum estupro, algo contra a vítima, isso também será imputado aos criminosos. Qual que é o perfil do Benedito, do seu filho Gustavo e dos adolescentes infratores? O adolescente infrator, um deles, e o Gustavo, eles demonstraram arrependimento, né? Até porque eles nunca tinham praticado crimes graves ou atos infracionais de natureza grave, eles de imediato colaboraram e descreveram com extremos detalhes a conduta deles. E o que me chamou a atenção em relação ao Benedito, desde o momento que ele esteve aqui, porque enquanto ele esteve aqui, a vítima até então não tinha sido localizada. Então, quando foi localizado sem vídeo, eu informei, né? Falei, tem o vídeo, tá localizado, você quer ver? Ele quis ver o vídeo, em extrema frieza. A postura dele diante do filho dele, o filho dele demonstrando, esperando do que o pai realizasse, se comportasse como homem, assumisse o que ele havia cometido de errado, ele negando, chamando o filho de mentiroso. Então, assim, uma pessoa extremamente fria. Em relação ao Gustavo Benedito, né, terminamos o procedimento, já foi comunicado ao Poder Judiciário. Então, em relação aos dois maiores, eles serão encaminhados à audiência de custódia amanhã. Nós representamos pela conversão da prisão em flagrante em preventiva para que eles permaneçam presos. Em relação aos dois adolescentes infratores, foi representado pela internação, eles serão encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente, que será responsável por apresentá-los ao Ministério Público e ao Judiciário. Era do conhecimento dos senhores, ou ficou sabendo através da mídia, que o Benedito, em um histórico familiar, ele já teria um irmão que, quase na mesma modalidade, matou a ex por não aceitar o fim do relacionamento no bairro Dom Aquino, há tempos atrás, com 7 facadas? Em relação a esse fato, nós não arbitramos porque nós analisamos a conduta daquele que está sendo investigado. Então, o irmão até então não é alvo da nossa investigação, porque nós sabemos em relação ao Benedito que já tem um histórico de violência doméstica, né? E a investigação é pautada em relação àquele que está sendo o nosso alvo da investigação. Em relação aos familiares, nós não buscamos essas informações. Na data de hoje, 2 situações distintas. Os menores serão encaminhados para a DEC, a Delegacia Especializada do Adolescente, quando ele pratica um delito ou uma infração comparada a um crime praticado. Já os adultos, que é o Gustavo mais o pai, serão levados para a audiência de custódia, onde haverá uma homologação ou a conversão do flagrante com a prisão preventiva. É um crime pesado que acabará chocando essa comunidade ou essa sociedade devido à gravidade e à surpresa que aqueles que são cristãos ou que pertencem a comunidades da Guia, de Acorizal e de algumas comunidades afastadas de Cuiabá ficaram surpreendidos, porque o Benedito, ele acabava aí se declarando uma pessoa cristã, participava de vários eventos, falava de Deus, inclusive no dia do desaparecimento, ele que visualizou o seu filho, mas os outros colegas matando a menor de 16 anos de idade, ele teve a coragem, ele teve a frieza de postar em suas redes sociais, colocando no Facebook: está desaparecida, qualquer informação entre em contato, a mãe está aflita. Que homem é esse? O que podemos falar sobre esse homem? Até questionamos ao delegado sobre a questão do histórico familiar, porque o irmão
do Benedito, no passado, também não aceitou o fim do relacionamento. No bairro do Aqui, no cruzamento de uma rua com a Carmine de Campos, o irmão matou uma mulher com mais de 7 facadas. São situações pesadas que a gente não pode colocar a culpa em cima de uma família, mas a reincidência familiar dentro de um histórico, isso chama atenção. Será que todos conhecem aquele que está ao lado? Qual seria a máxima ou o surto de um homem em não aceitar, em perder alguém que ama, ou que esteja apaixonado, ou que esteja iludido, ou que esteja obsidiado? De qualquer forma, essa não é a última história que iremos contar, porque iremos até o fim, onde a mãe estamos preservando toda a situação dela, porque ela foi enganada por diversas vezes. Enganada durante um relacionamento de aproximadamente 4 meses apenas, enganada quando a filha foi assassinada e aquele que dizia que amava ela e que queria construir uma família com ela, ele estava na frente daqueles que mataram, sendo que ele conivente ou ele encomendando, ele também matou tecnicamente. Ele estava ao lado da mãe após o fato, onde a mãe foi espancada e a filha, o corpo foi desovado na região da Avenida Dubai. Ele estava ao lado da mãe quando ela foi encaminhada para a unidade hospitalar da Morada do Ouro e, posteriormente, ela foi para a unidade hospitalar do bairro Leblon. Ele estava ao lado da mãe no momento que a mãe recebeu a informação de que a filha estava morta. Mas foi graças às polícias, 10º Batalhão, 3º Batalhão, Batalhão de Operações Especiais, DERF-VA, DERF Cuiabá, Delegacia de Homicídios, GCCO e outras polícias que desde o momento do fato da comunicação de um possível sequestro, ninguém ficou parado. Todos ficaram incumbidos em desmistificar e prender os culpados, sendo pai, filho e 2 menores, um de 17 anos de idade e outro de 16 anos de idade. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Eu acompanhei junto da senhora. Eu acompanhei junto do senhor. Barbárie. Barbárie. Você deve ter percebido, eu já vou te chamar, tá, Didi? Eu sei que você tem uma atualização, um complemento. Você deve ter percebido... doutor Guilherme, muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado mesmo por o senhor receber lá o nosso jornalista, sempre educado, sempre atencioso com toda a imprensa. O Didi fez muito bem de parabenizar aí toda a força policial. Polícia Militar, BOP, o Didi citou os batalhões, Polícia Civil, parabéns. Resposta rápida. A senhora e o senhor devem ter percebido que quando o doutor Guilherme pronunciava o nome de outros partícipes no crime, nós colocávamos um efeito sonoro. Porque não pode pronunciar nem o primeiro nome de um menor, mesmo se esse menor barbariza, assassina, espanca mãe, espanca filho. Leis. Mas sobre leis, eu vou deixar para repercutir com muita mensagem que está chegando em nosso WhatsApp. Pode encher a tela, que eu vou voltar com o nosso craque Giovanni Júnior para atualizar ainda mais toda essa monstruosidade que a senhora e o senhor assistiram. Coloca o Didi no vídeo. O que mais temos, Didi, de atualização dessa barbárie? Qual é? É deixar registrado, Pop, que há grande possibilidade, de forma preliminar, que os laudos que serão aí entregues para a Polícia Judiciária Civil, a qual tem competência com o crime relacionado ao homicídio, que é a DHPP, parabenizando o Dr. Caio Albuquerque e a sua equipe, que esteve à disposição aí durante as 24 horas até a prisão e a elucidação do caso, que há possibilidade que essa menor de 16 anos de idade, ela tenha sido vítima de um atentado de violência ao pudor. Mas, Giovanni, o que é isso? É pesado falar, mas ela pode ter sido aí violentada sexualmente, morta ou durante a sua morte, ou onde ela era asfixiada. É importante frisar que hoje pela manhã, quando o Benedito, esse homem que se apresenta como pai, mas se trata do inimigo do próprio filho e que colocou numa jogada pesada como essa no histórico criminal, ele acabou afirmando, onde perguntaram algo e ele respondeu outra coisa, pensado, achando que era inteligente, que seria sagaz em suas respostas e poderia confundir o coração ou boa índole daqueles que estão assistindo. Só para que o senhor e a senhora possam compreender, esse homem que se chama Benedito, ele é aquele que foi coroinha de igreja,
já participava desde pequenininho de vários atos como cristão, era um homem que falava o nome de Deus em cada palavra ou em cada frase que ele colocava para uma pessoa. Era confortável conversar com esse homem. A mãe, quando conheceu ele durante os 4 meses, se cativou pela presença de Deus em sua vida, de falar, de explicar, de apontar, de ser solidário com todas as atitudes e ações a qual ele estava presente. Para quem já participou de festa de santo, sabe do que eu estou falando. Então, a mãe teria um problema pessoal, que é uma questão pessoal dela. Segundo ele, a mãe dizia: eu não aceito a minha filha ser homossexual. Isso é uma questão de gênero e nós não iremos aqui entrar na discussão, pois é questão de família. Mas no entendimento dele, que se apresentava como cristão, Pop, a mãe queria que levasse ela para campanhas de oração, e foi o que aconteceu, onde constantemente estariam fazendo parte de uma campanha de oração para que a menina, através dessa campanha de oração, se libertasse, assim eles pensavam, dessa questão do gênero sexual. Olha ele de coroinha, Pop. Tô vendo? Esse homem comungava na igreja. Absurdo. Esse homem pedia a bênção ao padre. Esse homem distribuía bênçãos para as pessoas, e podemos até afirmar que já foi usado pelo poder ou pelo aquilo que ele acredita. Só que a mãe, acreditando que ele poderia fazer isso por ela nessas campanhas de igreja, ele interpretou de forma errada. Ele misturou o joio com o trigo, na verdade. Ele parou para pensar: eu tenho uma menina que é problemática. A mãe quer que a filha, ela não quer uma filha que é homossexual. E eu tenho um problema com a mãe. A mãe está conversando com o ex-marido. Aí o homem surtou. Ou ele surtou, ou ele já era louco, ou ele era uma pessoa já transtornada mentalmente, apenas um psiquiatra ou alguém que tem entendimento clínico para poder falar sobre esse perfil que se apresenta como Benedita Anunciação de Santana, de 40 anos de idade. Eu fiz toda essa narrativa e toda essa introdução, paizão, para que aquelas pessoas que vão ver o vídeo que ele afirma a partir de agora, não tem nada a ver apenas com aquele resumo, aonde pergunto para ele: que cor que é a calça que o senhor está vestindo? Ele fala: a camiseta é azul. Ele respondeu outra coisa, e essa outra coisa acabou sendo replicada em vários sites. Quero aqui parabenizar o RD News, nosso amigo Romilson, o pessoal aí dos sites que acabaram aí distribuindo o caso Heloísa com essa fala impactante, que acaba afirmando: se puder, quer tirar o GC, ela sabe o que me pediu para fazer de suspeito sobre a mãe da vítima. Tipo, ele deixou no ar. Sim. Ele jogou uma bomba, né, Pop? Levantou uma pedra. A mãe, tipo, ele quis dizer: a mãe não gostava da filha porque ela era homossexual, e por isso eu resolvi a situação para a mãe. Então nós do Grupo TV Cidade Verde não queremos praticar a irresponsabilidade em replicar a fala desse homem. Perfeito. Porque a intenção de uma mãe apaixonada, que não iremos aqui expor a rede social dela, demonstrava que é uma mãe que acompanhava, que era uma mãe que vibrava com a filha, que era uma mãe que queria uma construção para a filha, que era uma mãe que sabia do estado clínico da filha, que era uma mãe que queria o melhor para a filha, menos a morte, conforme ele deixou claro durante uma fala dele na saída da DFVA para a custódia no Fórum de Cuiabá, Popão. Play. Cara, você tem que assumir o que você pediu, porque você não aceitava sua filha gostar de mulher, e todo mundo sabe, inclusive suas vizinhas, que não estou falando que ela é culpada, mas ela sabe que ela me pediu, ela sabe que ela pediu pra uma coisa. Eu estava com ela desde o início, acompanhei ela, tudo que ela me pediu eu fiz. Nunca teve essa ligação, e vocês vão ficar sabendo a verdade, hein? E nós vamos falar tudo no pódio. É a fala dele, telespectador. É ele acusando uma menina da qual ele foi partícipe direto no homicídio. É a fala de um assassino. É a fala de alguém que transportou o filho e colegas do filho para assassinarem uma menina de 16 anos de idade. Didio, eu já volto contigo, porque eu preciso repercutir o que a audiência está se manifestando, e ainda temos muitas provocações nesse assunto. Você pode encher a tela, comando, e me coloca numa janela, eu já volto com o Didio. Eu quero repercutir. A audiência está pensando passo a passo do que foi muito bem editado. Parabéns, Iago, a você e toda a tua equipe. Muito bem feito pelo Didio, o Heron e o JD. Por favor, Varão, me dê aí algumas opiniões, por gentileza.
Bom dia, Barão. Tudo bom, Luiz Fraga? Vou dar minha opinião referente a esse caso, pelo um pouco de experiência que eu tenho na área da segurança. Independente se é privada ou pública, não. É a mesma coisa. A função é a mesma. No meu pensar, no meu ponto de vista, isso aí foi premeditado há muito tempo. Por que eu falo isso? Como que esse rapaz ele sabe que aquele lugar no meio do mato tem um poço lá? Ele é chacreiro na região para saber que ele tem um poço? Líder comunitário. Você tá entendendo? E Florais, região de Florais ali só anda burguesinho, não anda perrapado por ali não, filho. O cara saber que ali tem um poço ali, ele andou muito tempo cuidando daquela região ali para fazer isso aí. Porque pela experiência que eu tenho na área, cara, isso aí, ó, o cara andou, pesquisou muito tempo para chegar a essa conclusão de jogar o corpo lá. Muito obrigado pela participação do senhor e me desculpa eu ter feito uma intromissão na vossa fala. É o hábito, tá? Mas eu quero ouvir a opinião da audiência. Por favor, vai. Bom dia. Pop, é uma vergonha humana o que está acontecendo aqui em Cuiabá. Aqui em Mato Grosso em geral também. Cara, tem que ter muito sangue frio para uma pessoa fazer isso com uma menina de 16 anos. Qualquer idade. Eu tô assistindo aqui o programa. Obrigado. Eu tô com vontade de entrar nessa televisão e meter uns tapas na cara desse homem. Somos dois. Vocês vão me desculpar, mas é um filho de uma boa mãe. É compreensível o veneno que a gente fica. E uma autoridade como o Dr. Guilherme tem que ter um controle emocional para não dar um soco no meio do rosto de um covarde. Tá bom, eu vou deixar a audiência falar. Vamos embora, vai. Pop, que exemplo de pai esse sujeito é, né? Meu Deus, como é que pode induzir o próprio filho a fazer uma barbárie dessa aí? Né? Esse cara é um lixo, esse cara não merece viver, não, francamente. No país não existe pena de morte. Para quem é do bem. Não existe também prisão perpétua, mas a lei dos homens devia ser tipo olho por olho, dente por dente. Esse cara devia morrer a prestação, morrer aos poucos. Primeiro matava no lado direito, depois matava o esquerdo, primeiro matava um olho, depois matava outro. Sei lá, é repugnante assistir uma besta desse aí no horário do almoço, né? Meu Deus do céu, infelizmente vocês, repórter, tem que dar esse tipo de notícia, mostrar esses caras, olha esse garoto aí, sujeito bom de trabalhar, sujeito forte, de boa aparência, né? Uma múmia dessa aí, porque se submete a uma desgraça dessa, essa família aí, vou te contar, hein, porque o irmão dele já é também uma droga, né? Imagina. Eu tenho pena dessa mãe, da avó desse guri, meu Deus. Obrigado pela participação, tá, irmão? E o senhor tem toda a liberdade de externar essas palavras. Eu não posso. Eu apresentando o jornal junto do Caio, o Didi e os demais, nós não podemos incentivar a violência. É brincadeira? Play. Popão, tudo bem, Popão? Popão, é o seguinte, são todos assassinos, réu confesso, todos. O menor, esse canalha aí, o pai dele, o outro menino. Todos assassinos, não tem conversa. Prisão perpétua para esses assassinos covardes. E não é plantar árvore agora, não. Cadê os direitos humanos agora para ver a mãe como é que tá? Todos assassinos. Tô com o senhor e eu vou colocar mais áudios, por favor. Então, Pop, eu assisti nessa reportagem aí, fiquei meio sem entender a questão que um dos motivos foi por ela ser lésbica. Porque o Benedito, eu conheci ele há um tempo atrás, e ele estava já casado e tudo mais, me falava sobre o filho, que a situação dele com o filho, que até ele pagava garota de programa para sair com o filho dele, para perder a virgindade, coisa e tal. E nessa, eu fiquei com o Benedito algumas vezes, umas 3, 4 vezes. E tipo assim, eu não entendi essa questão. Tem continuidade? A gente aqui não está debatendo a orientação sexual de ninguém. É que foi levantada uma dessas possibilidades, né? E você fez bem de estar compartilhando essa informação. Me dê mais opiniões, por favor, gente. Mas ele gosta de homem, aqui tem cara que ele já saiu com ele aqui no bairro.
Aqui no bairro ele pegou R$400 de todo mundo aqui no bairro, deu quase 400 mil aí. Até hoje ele não fez documento de ninguém. Aí ele jogava para Manel Pinheiro, aí falava que era da prefeitura, até hoje ninguém recebeu. É porque o Benedito, pai do Gustavo, que também é júnior, né? Ele teria sido líder comunitário, Varão. Então, quando alguém na audiência pontuou que ele premeditou, e eu não estou aqui para defendê-lo, longe disso, porque sabia que tinha um poço no bairro, seria porque ele, então, ocupou a função de líder comunitário e conhecia ali todos os labirintos dos bairros. Play, por favor. Pop, bom dia. Meu nome é José Salustiano. Estou aqui assistindo esse depoimento. Esse menino até que tem coragem ainda de assumir o que fez. Mas esse desgraçado que estudou tudo essa situação, que arquitetou tudo esse monstruosidade, esse cara não merece nem ser ouvido. A cara dele é tão cínica, você vê como a cara dele é cínica? Fica naquela cara de cachorro que comeu ovo, e aí quando o dono descobre, ele fica com a carinha baixa. O cara desse merece morrer, porque não é possível uma coisa dessa. Eu acho que tinha que dar um couro, mas bem dado num sujeito desse. Código Penal. Vai ser como é que ele faz uma coisa dessa com Código o filho Penal. dele? Lei. Com a vida dele, a vida dele ele já não vale nada mesmo, com o filho dele, com esse doce que participou desse negócio aí. Deixa eu falar bem rapidinho com o senhor. Comandante, eu não vou conseguir reproduzir todos esses áudios. Eu reproduzo mais 3, não estou sendo rebelde, é pela quantidade de provocações que estão chegando. O Código Penal é de 1940. Eu vou perguntar para o senhor o que perguntava no programa do rádio. O senhor acha mesmo que os homicídios são as mesmas práticas de 1940 para hoje, 2025? O nível de barbárie em 1950, quando alguém assassinava uma pessoa do bem, era o mesmo nível de barbárie, Vitão e vovô, de hoje, 2025? O nível de barbárie nos homicídios em 1960, amarrava a mão para trás, dava socão no meio do rosto, cortava o pescoço e outros detalhes sinistros que eu prefiro nem antecipar ou dizer para a senhora. Mudou, a tecnologia mudou. Nós somos de uma geração que comunicava por carta e tivemos que aprender a comunicar por e-mail. Por que a lei não moderniza? Porque deputado federal e senador têm pouco interesse ou nenhum. Alguns senadores estão mais preocupados a ser governador de novo. Alguns deputados federais estão muito mais preocupados em carregar a mala do patrão que ajudou a eleger. Você vê algum deputado federal fazer enfrentamento? Talvez vê agora, porque ano que vem é ano de reeleição ou eleição. Me dá mais 2 áudios, por favor, senhores. Aí eu preciso tratar de outros assuntos. Por favor. Pop, bom dia. O povo deveria juntar o cara da 12 de Sinop, o cara que matou a menina lá no Pedra 90, à frente do menino, o cara lá do caso da mãe das filhas, lá de Sorriso, esse povo aí desse caso da Heloísa, aquela mulher da grávida, tinha que amarrar todo mundo na praça pública e largar pro povo saber o que fazem, pô. Agora vão preso, come 4, 5 refeições por dia, do bom e do melhor, e a vida da menina não volta mais, entendeu? Deveriam fazer, agora fica todo mundo preso aí na maior mordomia e a justiça não faz nada. Se eu fizer metade da afirmativa que o senhor fez, o programa sai do ar. Eu sou punido primeiro do que quem comete um crime. Então, o senhor, enquanto telespectador, tem todo o direito de externar o veneno que a gente sente quando vê as leis protegerem. Porque o senhor teve acesso aqui, pode encher a tela aqui comigo aqui, coloca aqui os menores que têm rosto todo protegido aqui. O senhor consegue identificar aqui o menor de 17 anos de idade? Provavelmente não. O senhor consegue identificar esse de 16? A informação que este pequeno de 16 era o mais malvado. Era o que barbarizava. A informação, e o Didi pontuou isso muito bem, que este pequeno de 16 anos, é ele que pegou, inclusive, ou teria sido ele que pegou um carregador de telefone, e o fio foi por trás da menina, enforcou o pescoço, matou. Enquanto o filho do Benedito auxiliou, pegou depois de morta a menina, amarrou os pés para facilitar e arrastar e colocar no carro. O senhor acha mesmo que eles vão ter uma pena parecida com quem tem mais de 18? Nada! Agora, o senhor acha mesmo que quem assassina uma menina com esses requintes de crueldade é a primeira vez? Nunca fez isso?
O garoto, filho, então, do Benedito, o depoimento que ele deu pro delegado parecia que ele estava no day use em algum parque de diversão, meu irmão. Em nenhum momento ficou nervoso, sabendo que vai ficar muito tempo na cadeia. Muito tempo é exagero meu. Me dá só mais um áudio e aí eu volto sim pra dinâmica do jornal. Vambora, vai. Bom dia, Pop. Que crime hediondo esse aí, hein, dessa menina Heloísa. Mas eu olhando aqui essa situação, eu vejo que pode ser, deveria ser investigado também, que do jeito que aparece ele nas fotos, nas redes sociais, eu tenho a pequena impressão que ele poderia ter dado em cima da menina, querendo ficar com a menina e com a mãe. A menina não deve ter gostado e começou a falar para a mãe, né, que ele não prestava, mas a mãe não acreditou. E aí, para ele se sentir seguro, né, e calar a boca da menina, ele encontrou essa saída horrível aí. Esse cara é um monstro. Tem que pagar com prisão perpétua esse cara aí, tem que apodrecer na cadeia, ele e o filho. Olha, obrigado, senhor, obrigado a senhora que viu o áudio. Pode deixar eu chegando perto, não se preocupa não. É porque eu tô com o olho todo avermelhado de tanto ficar esfregando aqui, coisa e tal, e irritado, né? Mas não em função das matérias, não. Muito pelo contrário. É a maneira que cada um se comporta ali na frente das autoridades e tendo próximo da certeza que nada vai acontecer.